Fala, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele e tô aqui hoje para mais uma aula de Química 1. Nós vamos abordar o módulo 23, que fala, vai continuar falando, na verdade, sobre as funções inorgânicas, e o nosso enfoque de hoje serão as bases, A gente, na aula anterior, nós falamos já, sobre as funções inorgânicas, começamos falando sobre os ácidos, Então, para vocês assistirem a aula de hoje, é essencial que vocês não deixem de assistir, a aula anterior referente ao módulo 22, ok? Então, gente, começando a falar um pouquinho aqui, sobre as bases, que é a nossa segunda função, já que na última aula nós começamos a falar sobre os ácidos. Então, como a gente já viu, a gente agora vai falar sobre as bases segundo Arrhenius. Nós já comentamos, que as bases vão ser o quê? Vão ser substâncias, que liberam íons, hidroxila, que são os íons OH-, na presença de água, Então, tenho aqui, por exemplo, olha, NaOH, na presença de água, ele vai ionizar formando Na+, e OH-, Então, aqui, ó, temos aqui, ó, a liberação de íons OH-, A mesma coisa aqui, olha, na presença do CaOH2 com a água, temos também a presença da liberação de íons OH-, tá? Então, quando a gente vê essa liberação, ou seja, quando a substância terminar com OH, a gente vai ter aí uma base, ok? Então, continuando, a gente vai falar agora sobre as classificações que as bases podem ter. A primeira classificação vai depender do número de hidroxilas que ela tiver. Então, quando essa base tiver um OH-, a gente diz, por exemplo, aqui o NaOH, temos só um OH, não tem nenhum número aqui do lado, então significa que eu tenho um só. Então, eu digo que eu tenho uma monobase, tá? Quando essa minha base tiver dois OHs, eu digo que eu tenho uma dibase. Se eu tiver 3 OHs, eu digo que eu tenho uma tribase. E se eu tiver 4 OHs, eu digo que eu tenho uma tetrabase, ok? Então, é só ver mesmo o númerozinho ao lado. Segunda classificação que a gente pode ter é em relação à força. As bases, elas podem ser classificadas como forte ou como fraca, tá? As fortes vão ser aquelas formadas por elementos, do grupo 1 e 2, que são aquelas duas primeiras colunas da tabela periódica, exceto os elementos Be e Mg, tá? O berílio e o magnésio, apesar de estarem no grupo 2, ou seja, na segunda coluna dos metais alcalinos terrosos, eles não são bases fortes, tá? Eles vão se enquadrar nas bases fracas, tá? Então, tanto o BeOH2 quanto o MgOH2 são bases fracas, ok? Depois, continuando, nós temos a terceira solubilidade, a terceira classificação, que é em relação à solubilidade, tá? Nesse tipo de propriedade, nós podemos ter três tipos: as bases solúveis, as pouco solúveis e as insolúveis. As solúveis vão ser aquelas formadas por elementos do grupo 1, que são os metais alcalinos, mais o NH4OH, tá? Que é o hidróxido de amônio. Pouco solúveis vão ser formadas por elementos do grupo 2, metais alcalinos terrosos, novamente, com exceção do Be e do Mg, tá? Apesar deles estarem no grupo 2,
eles não são pouco solúveis. Eles serão o quê? Insolúveis, tá vendo? Junto com todas as outras. Então, aqui, ó, incluindo BeOH2 e MgOH2, tá? E com relação à nomenclatura, né? O nome que essas bases vão receber vai depender do seguinte, olha, quando eu tiver metais com NOx fixo, que metais são esses? Só para relembrar, né, a aulinha de NOx, vão ser os metais do grupo 1 e 2, né, as primeiras duas colunas, mais o Ag, o Zn, o Cd e o Al, tá? Então, vão ser os elementos do grupo 1 e 2 e mais esses 4 metais aqui, tá? São metais com NOx fixo. Então, quando a hidroxila estiver ligada a algum desses metais, né? Como é que vai ficar a nomenclatura? Vai ser hidróxido de e o nome do metal, tá? Então, por exemplo, CaOH2. Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão observar que o cálcio, ele é um metal alcalino terroso, ou seja, ele está lá na segunda coluna da tabela, no grupo 2. Então, ele tem NOx fixo. Então, qual vai ser o nome dessa base? Hidróxido de cálcio. Só isso, ok? Bom, continuando as nomenclaturas, nós vamos ter também, né, o caso quando nós tivermos elementos com NOx variável. Então, como é que vai ser feita a nomenclatura nesse caso? Vai ser hidróxido de, o nome do metal, né? Mais o NOx, né, dele em algarismo romano. Complicou. Não complicou não. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, como é que isso vai ser mostrado. Ou, tá, a gente tem duas formas. Hidróxido no nome do metal mais ico, quando for um NOx maior, ou hidróxido no nome do metal mais oso, quando a gente estiver se referindo ao NOx menor, tá? Então, e como é que a gente vai saber? Olha aqui, essa tabelinha, olha. A gente tem os metais, ó. Então, ferro, cobalto e níquel. O NOx menor dele é mais 2 e o maior é mais 3. Cobre e mercúrio pode ter NOx mais 1 ou mais 2. O ouro pode ter NOx mais 1 ou mais 3. Platina, estanho e chumbo podem ter NOx mais 2 ou mais 4, tá? E como é que vai ser então a nomenclatura? Vamos ver novamente. Tem aqui, olha, FeOH2. Então vai ser o quê, ó? Hidróxido de. Então, hidróxido de o quê? Nome do metal. Fe é o ferro. Então, hidróxido de ferro, NOx do metal em algarismo romano. Como é que eu vou saber o NOx do metal? O NOx do metal, gente, vai ser o númerozinho que tiver ao lado do H. Vai ser o número de hidroxilas, tá? Então, o número de OHs, né? O número de hidroxilas que a base tiver vai ser referente ao número de oxidação do metal, tá? Então, hidróxido de ferro, 2 em algarismo romano, tá? Ou qual é a outra forma? Hidróxido, o ferro com NOx 2, né, mais 2, é o NOx o quê? O menor NOx dele. Quando for o menor NOx, a gente usa o sufixo oso, né? Então, vai ser o quê? Hidróxido ferroso, né? Que aí está indicando que é o menor NOx. Agora, por que que quando o NOx é fixo, a gente só coloca hidróxido de, né? E o elemento, e quando é variável, a gente tem que ficar colocando mais coisa. Justamente, quando é fixo, se eu falo hidróxido de cálcio, só pode ser aquele, o CaOH2, não tem outro. Agora, se eu falasse, por exemplo, hidróxido de ferro, ué, mas qual? Ferro pode ser 2 ou 3, então você está falando do FeOH2 ou do FeOH3, tá? Então, essa é uma forma de você estar especificando qual é a base que você está se referindo, entendeu? Porque se você só coloca hidróxido de ferro, pode ser qualquer uma delas. Então, quando eu tenho aqui, olha, como na letra B, FeOH3, hidróxido de ferro,
3, né, que é o nóxido do ferro, né, que é o número de OHs, em algarismo romano, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido 3. É o nóxido maior, então hidróxido férrico, tá? Ico, nóxido maior. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Então, agora eu vou propor aqui alguns exercícios para a gente estar resolvendo para treinar essa parte, tá? Então, nós temos aqui primeiro, escreva o nome das seguintes bases. Letra A, KOH. Então, o que vocês têm que fazer? Olhar na tabela periódica, né? E ver, né, onde está localizado o K para ver se ele tem NOx fixo ou não, tá? O K, se vocês olharem uma tabela, vão observar que ele está lá na primeira coluna, ou seja, ele é o metal alcalino, grupo 1. Então, ele tem NOx fixo. Se ele tem NOx fixo, qual vai ser, então, o nome dessa base? Hidróxido de, e o nome do elemento. O K é o potássio, certo? Então, hidróxido de potássio, beleza? Já quando nós tivermos a LOH3, letra B, e aí? Será que o AL tem NOx fixo ou não tem? Se vocês olharem, né, aqui na nossa... Aqui, cadê? A parte que fala dos elementos com NOx fixo, ó. Grupo 1 e 2, mais AG, ZN, CD e AL. Então, a L está incluído aqui, olha, nos elementos com NOx fixo, tá? Então, se ele tem NOx fixo, qual vai ser o nome dessa base? Hidróxido de, AL é alumínio, hidróxido de alumínio, certo? Letra C, gente. Letra C, o níquel não tem NOx fixo. Se ele não tem NOx fixo, qual vai ser o nome dele? Vamos começar por aquela primeira nomenclatura, né? Com o número em algarismo romano. Vai ficar como? Hidróxido de níquel, né? O níquel e o número em algarismo romano. 2, tá? Ou, qual é a outra forma que a gente pode colocar? Aqui, ó, a gente já observa que ele pode ser 2 ou 3. Decoraram quais são? Para o mais e para o menos? Para o NOx maior e o NOx menor? Ó, NOx menor, oso, NOx maior, ico, tá? Então, ele vai ser o quê? O hidróxido de níquel, aliás, de níquel não, tô maluca. O hidróxido niqueloso, tá? Hidróxido niqueloso, que ó, terminação oso, indicando que ele tá com menor NOx, tá? Beleza. E aqui, ó, letra D, vai ser como? Hidróxido de níquel. Qual o NOx do níquel aqui? 3, né? Referente a esse númerozinho aqui. 3. Ou, qual outra forma que ele pode ser chamado? Menor NOx é oso, maior NOx é ico, né? Então, ele vai ser o quê? Hidróxido niquélico, tá? Esse nome é bonito aí, niquélico. Então, níquel com sufixo ico, tá? Indicando que é o maior NOx. Certo, gente? Beleza. Então, vamos ver agora esse segundo exercício aqui, olha. Escreva a fórmula molecular das seguintes bases. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer o contrário. Ele está dando a nomenclatura e nós temos que dar essa fórmula aqui, tá? A fórmula molecular. E
E como é que eu vou saber? Hidróxido de magnésio. Ah, se ele não está colocando NOx, como é que eu vou saber qual é? Bom, como é que a gente vai saber? Quem é do grupo 1 mais AG tem NOx o quê? Mais 1, né? Então, ele vai ter um OH apenas. Quem for do grupo 2, mais os N e o CD, vão ter NOx mais 2, ou seja, vai ser com OH2 a fórmula. E se for o alumínio, vai ser AlOH3, já que o alumínio tem NOx mais 3, tá? Mas isso tudo já foi visto na aula de NOx, tá, gente? Então, o hidróxido de magnésio, vocês vão olhar lá na tabela, procurar o magnésio. Aí vocês vão observar que ele está no grupo 2, o grupo na segunda coluna, metais alcalinos terrosos, ok? Então, se ele é do grupo 2, significa que ele tem NOx mais 2. Se ele tem NOx mais 2, como é que vai ser a fórmula dele? Mg, né, que é o símbolo do magnésio, ó, H2, certo? Esse 2zinho aqui, porque o magnésio é do grupo 2, então ele tem NOx mais 2, tá? E a letra B, gente? Hidróxido de cobre 2. Esse daqui já está indicando, ó, se está mostrando o número em algarismo romano, significa que esse elemento não tem NOx fixo e que ele está com NOx 2. Então, fica mais tranquilo ainda. Então, ele vai ser o quê? O cobre, né, é o Cu, ó, H, e o 2zinho aqui, certo? Beleza, gente? Então, deu para ficar claro aí essa parte do conteúdo? Vamos então agora exercitar mais um pouquinho agora, vendo as classificações, né? Os exercícios envolvendo as classificações. Bom, começando, né, os exercícios para a gente ver a classificação, né? Eu coloquei os 2 exemplos que a gente acabou de fazer e acrescentei mais, tá? Então, vamos começar aqui pela letra A, MgOH2, para a gente dar a classificação, né? Então, primeira classificação, quanto ao número de OHs, MgOH2, né? Tem 2 hidroxilas, então vai ser uma de base. De base. Que mais? Com relação à força, olha lá, bases fortes, formada por elementos do grupo 1 e 2, exceto Be e Mg. Tá? O Mg é do grupo 2, mas não vai se encaixar aqui. Então, é uma base fraca. Certo? Depois, a solubilidade. Grupo 1 mais NH4OH são os solúveis, não é? Grupo 2, exceto Be e Mg, e solúveis todas as outras. Então, ela vai ser uma base insolúvel, tá? Agora, o hidróxido de cobre 2. Novamente, nós vamos ter 2 hidroxilas, né? Uma de base. Não é do grupo, o cobre não é do grupo 1 nem do grupo 2, então é uma base fraca. E, olhando aqui logo, também vai ser insolúvel, né? Assim como a de cima. Então, fraca e insolúvel. Ok? E a letra C, gente?
NaOH. Bom, pegando aqui a tabela para vocês, olha. O Na tá aqui, ó, grupo 1. Quem é do grupo 1, a gente viu que quem é do grupo 1, ó. Ah, não, primeiro vamos ver a questão do número de OHs. Tem um OH só, então vai ser uma monobase, certo? Monobase. Segunda classificação. Força. Se é do grupo 1, ó, é uma base forte. E se ela é do grupo 1, é uma base solúvel. Certo? Tranquilo? Continuando aqui, vamos à letra D, CaOH2. O Ca tá aqui, ó, cálcio, grupo 2. Tá? Então, guarda aí. Antes disso, vamos ver, né? Temos duas hidroxilas, então vai ser uma de base, né? Vamos ver agora a força e a solubilidade. Se é do grupo 2, né? E não é nem o Be e nem o Mg, significa então que é uma base forte. E se é do grupo 2, né? E também não é nem o Be nem o Mg, significa que vai ser uma base o quê? Pouco solúvel, né? Pouco solúvel, tá? Letra E, AlOH3. Quantos OHs nós temos aqui? 3, né? Então, isso aqui vai ser uma tribase, certo? A força. Temos aqui, não é no grupo 1 nem no grupo 2, o Al. Então, é uma base fraca. E, além disso, vai ser o quê? Não é do grupo 1 nem do grupo 2, é uma base insolúvel, certo? Então, fraca e insolúvel. Ok, pessoal? Então, galera, esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado tudo claro, que vocês tenham conseguido entender direitinho, tá? Não deixem de assistir, de fazer os exercícios da apostila para estar treinando, né, exercitando esse conteúdo. Assistam a aula ao vivo, né? Tirem todas as suas dúvidas, acompanhem a resolução dos exercícios. E a gente se vê, né? Até a próxima. Fiquem bem, continuem em casa e tchau, tchau.